Integrantes da oposição aceitaram um acordo com os governistas para blindar Frei Chico. Quem é Frei Chico? Irmão do presidente Lula, de uma convocação na CPMI do INSS. Em troca, os parlamentares conseguiram estender as apurações até a gestão de Dilma Rousseff e aprovaram a convocação e convites para ouvir Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Todos os ex-ministros da Previdência desde o governo petista em 2015, além do ex-ministro Carlos Lupe. O Planalto busca conter os danos políticos após a oposição conquistar o comando da comissão e avalia o acordo como uma grande vitória para reduzir possíveis desgastes envolvendo a família do chefe do executivo. Vou começar essa com o Nelson Kobayashi, alguns aspectos, para a gente considerar em relação à CPMI do INSS. Você, Koba, que comissão seletiva é essa? Convoca esse? Não convoca aquele. Você não acha que começa errado quando acontece esse tipo de coisa? Olha, Caniato, alguns dizem, a política é a arte do possível, E de que só seria possível levar adiante uma investigação que chegasse, inclusive, aos governos de Dilma Rousseff, lá atrás, se a oposição cedesse e não chamasse ali o irmão do presidente para depor, para ser ouvido na CPMI. Então, haveria ali um grande bloco de pessoas que seriam intimadas para comparecer e o nome dele não constaria. Se isso não acontecesse, deveria acontecer uma votação individual, de nome por nome indicado para comparecer. E eu acho que é isso que deveria acontecer, porque a gente deveria ter acesso a quais parlamentares que vão votar sim e quais parlamentares é que vão votar não, para a intimação de alguém que, segundo todas as investigações, tem ligação com um sindicato que se beneficiou, e não se beneficiou pouco não, se beneficiou muito, na faixa dos milhões, se não bilhões, nesses desvios do INSS. É o que as investigações preliminares, iniciais, apontavam. Depois não se falou mais isso, não sei porquê. Enfim, chegou uma hora em que os parlamentares podem chamar todas as pessoas envolvidas, inclusive o irmão do presidente, para depor. Então eu tenho muita dificuldade de entender por que esse tipo de acordo, se esse acordo for verdadeiro. E faço aqui um pedido para os nossos parlamentares investigarem tudo e todos quanto as investigações pedirem que haja um tipo de oitiva especial, um tipo de chamamento para uma prestação de contas públicas a toda a população, porque é para isso que serve uma CPMI. Para além de uma comissão de investigação, é também uma comissão de prestação de contas para a população. É por isso que isso acontece na Casa do Povo, no Poder Legislativo, em uma comissão que tem ali os deputados e senadores. Não adianta ter uma vitória na mudança, na estratégia, no nó político que se deu ali para mudar a presidência e relatoria, se na primeira oportunidade haver um grande acordo que possa livrar um ou outro, quem quer que seja o irmão do presidente, seja quem quer que seja, para não ser intimado, não ser envolvido numa investigação que deve ser levada muito a sério. Se é para investigar, tem que investigar, claro. Não dá para flexibilizar, esse a gente... Você não vai precisar participar. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom, a gente vai tratar disso depois do break comercial. Tem muita coisa importante, hein? Eu peço que você continue com a gente. 1 minuto e meio. Conta aí. Até já. Os Pingos nos Is. Jovem Pan. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is. Os assuntos importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. Antes do break comercial, nós trouxemos a informação, as articulações feitas para o início dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Investigação Mista, a CPMI do INSS, e a indicação que havia um acordo nos bastidores para a não convocação do presidente da República. Chama o Roberto Mota, que essa inclusive é uma notícia que estampou os portais e muitas manifestações de lideranças a respeito desse acordo que teria sido costurado. Você, Mota, havia uma grande expectativa, Muitas lideranças serão chamadas para esclarecerem pontos em relação a esses acordos que eram feitos nas suas respectivas gestões. E havia também a expectativa dessa liderança, Essa figura que comanda um sindicato, que é irmão do presidente da República. Mas parece que um acordo irá poupá-lo dessa experiência. Deixa eu só receber as pessoas que nos acompanham
pelas emissoras de rádio, o governo faz um acordo com a oposição para a CPMI do INSS. O que é preciso considerar, Mota? A CPMI é uma comissão formada por políticos que farão um trabalho político. Então não se deve esperar nada diferente. Esse trabalho está apenas começando, ele vai precisar de muita paciência, resiliência e determinação para que a CPMI chegue o mais perto possível do seu objetivo, que é explicar ao eleitor, ao cidadão, ao contribuinte, ao aposentado, como foi possível acontecer mais uma vez um escândalo como esse. E quem foram os verdadeiros responsáveis e os beneficiados. Esses acordos feitos entre oposição e governo em tempos recentes, eles têm sido muito mais benéficos para o governo do que para a oposição. Mas depois que a oposição conseguiu indicar o presidente e o relator da CPMI, eu acho que os parlamentares de oposição merecem um crédito. CPMI do INSS aprova a convocação do ex-ministro Carlos Lupe, o tal do careca do INSS e também vários que ocuparam o cargo de ministros da Previdência Social. Mas um acordo acaba evitando a convocação do irmão do presidente da República nessa CPMI, Cristiano Beraldo. Neto, veja como a régua da moral na administração pública, ela não foi rebaixada, ela foi completamente destruída. No primeiro governo militar, em 1964, assumiu o Marechal Humberto Castelo Branco. Atuou, era um democrata, atuou no sentido de fazer um governo de transição e aí chamar novas eleições, plano esse que, infelizmente, apesar de todos os esforços da própria UDN, que o apoiou, não foi levado adiante. Pois bem, o Marechal Castelo Branco tinha, nesse tempo, um irmão que era funcionário da Receita Federal. E ao longo da presidência do Marechal Castelo Branco, houve a revisão do plano de remuneração dos agentes da Receita Federal e os colegas do irmão do presidente, então, acharam por bem homenageá-lo, homenagear o irmão pelo esforço que tinha feito junto ao presidente da República para dar atenção a esse pleito antigo da categoria. E compraram um carro que, na época, era um Aero Willys. O presidente da República soube pelos jornais que seu irmão havia sido agraciado com um carro 0 quilômetro. Chamou o irmão na mesma hora, ordenando que o irmão devolvesse o carro. O irmão, funcionário da Receita Federal, tentou argumentar, dizendo, ora, mas foi um presente, os meus colegas ali, que há tanto tempo pleiteavam essa melhoria de remuneração, agora viram o esforço todo que eu fiz e me presentearam. Foi interrompido pelo presidente da República, que disse a ele, meu irmão, esqueça o seu cargo, porque dele você já está afastado. Se você devolver o carro, eu talvez reconsidere a tua prisão. Passadas 5 décadas, o que temos hoje no Brasil? Um irmão que usa a presidência da República e todo o seu poder para proteger aquele envolvido em esquema de roubo de dinheiro de aposentados, Caniato. Que é coisa mais baixa, vil, coisa de vigarista, de ladrão. Não existe. O Brasil está reduzido a isso, o uso do Estado brasileiro para proteger aqueles que roubam a partir da oportunidade que têm no exercício dos cargos que ocupam. Isso é absolutamente inaceitável para um país que quer olhar para o futuro e enxergar um horizonte de prosperidade. Não há como o povo brasileiro se inspirar e acreditar num Brasil melhor amanhã se onde quer que ele olhe só vem mau exemplo. É um permanente mau exemplo dos 3 poderes da República, não mais um. Essas pessoas estão destruindo
a nossa vontade e capacidade de amar o Brasil. O nosso papel de resistir a isso é cada vez mais difícil, porque eles querem justamente que a gente desista. Portanto, essas histórias têm que servir de um clamor para aquelas pessoas de bem, decentes, que têm vergonha na cara, levantam de manhã e olham para os seus filhos sem vergonha, que veem os seus filhos olhar para nós com orgulho. Nós temos que resistir bravamente e sempre que pudermos chamarmos atenção para este absurdo que está acontecendo no Brasil. Pois é, quero inclusive mencionar a enquete do dia, a pergunta que nós publicamos no portal da Jovem Pan News sobre eleições, sobre articulações. A pergunta foi a seguinte: a articulação da família Bolsonaro, dos filhos especialmente, para as eleições em torno do nome do ex-presidente, então, em torno do nome do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pode atrapalhar a estratégia dos partidos e provocar um racha na direita? Se a produção tiver disponível aí as respostas e o resultado, deixa eu apontar para vocês. 39% disseram que sim, porque os partidos de centro-direita e de direita querem lançar candidaturas, mas não querem se queimar com a base bolsonarista. Já para a maior parte das pessoas que votaram, 61%, acham que não. Os partidos de centro-direita e de direita apostam que Bolsonaro não conseguirá reverter a inelegibilidade. E a partir daí eles preparam suas estratégias e já começam a lançar alguns nomes. Quero agradecer demais a manifestação de todos que entraram no portal da Jovem Pan, votaram, participaram. Valeu demais. Grande abraço ao Cristiano Beraldo, ao Roberto Mota. Nelson Kobayashi saiu um pouquinho mais cedo, estará no Jornal Jovem Pan. Boa noite, fique bem, continue na sintonia da Jovem Pan. Até amanhã, tchau.